sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Nosso convidado de hoje é João Carlos Beltrame, que vai falar para nós um pouco sobre suas raízes, a família Beltrame e a família Grendene. Exato. João, seja bem-vindo. Muito agradecido. É um prazer poder compartilhar com vocês todos um pouco da história das famílias. Aliás, é uma história bastante longa, porque a gente é dos primeiros a vir para cá, são fundadores do município, né, e deram uma contribuição muito grande, né, de trabalho e desenvolvimento para o município todo. João, fale-nos um pouco sobre o teu avô, Ângelo Carlo Beltrame. Sim, o Ângelo Carlo Beltrame, nato em Frisanco, região do Friuli, uma região montanhosa, íngreme, de poucas possibilidades de trabalho agrícola. Ele veio para o Brasil em 1900, com 15, 16 anos. Quem os trouxe para cá foram os tios que se cotizaram entre eles, que já estavam aqui no Brasil, na região ali de Montebello, Santa Bárbara. Foram para lá, buscaram ele porque ele havia ficado órfão e a mãe dele era uma pessoa muito jovem na época, ficou viúva, de forma que souberam desse acontecimento, que ficou viúva, escreviam cartas naquela época, ele demorava para chegar, etc. e tal. Enfim, juntaram ali, entre eles, juntaram um dinheiro para ir lá e buscar o Carlo. E foi o que aconteceu. Veio o Carlo naquela ocasião e mais primos, que era a Luísa e o Arthur, que tinha mais tarde, depois foi o cara que era escrivão, dono do cartório de Montebello. Então, a história começa em 1900. Então, em 1900, o Carlos sai de Frisanco, porque os tios vão buscá-lo. Vão buscá-lo, saem do Brasil, vão até lá para buscar esses sobrinhos que eram órfãos. Eram todos órfãos. Naquela época havia problema de doenças graves, né, e às vezes acometiam uma família, morria uma família inteira. Né, e o pai do Carlos Beltrame, do Ângelo Carlos, né, que seria quem veio para o Brasil, ele morava na Itália? Não, o Ângelo Carlo veio para o Brasil, era filho de Silvio Beltrame. Um agricultor na época lá em Frisanco, que faleceu com 27 anos. E ele morreu de quê? Ele morreu de uma doença pulmonar. E na época, com pouco recurso, etc., a dificuldade era grande, praticamente todos eram pobres naquela localidade, naquela época lá. E tu sabes o que o Silvio fazia lá na Itália, em Frisanco? Qual era a profissão dele? A profissão dele era agricultor, justamente, era agricultor, né? Mas não existem relatos também de que ele participou da unificação da Itália? Ele era um garibaldino? Naquela época existiam muitas histórias, até nós fomos para lá e poucos sabiam nos relatar, porque são coisas que ficam lá atrás e as pessoas não escreveram nada a respeito, mas assim existem relatos que a mãe do meu avô Carlo era chamada de garibaldina, porque ela enterrava polenta embaixo das árvores, enrolada em tecido, para alimentar os revolucionários naquela época. Então, ela foi apelidada de garibaldina.
Porque ajudava os revolucionários. Que buscavam, né, junto com o Garibaldi, a unificação italiana. Exatamente. Muito bom. Então, o Carlo vem para o Brasil, ele sai do Friuli. Que região é essa da Itália? É a região norte-oriental, que faz divisa ali com a Áustria e também a Eslovênia. Né? Norte-oriental, a capital na época era Udine. Hoje é Trieste. Tanto é que Frisanco pertencia, num determinado momento, a Udine. Hoje pertence a Pordenone. Houve uma divisão nova geográfica em função de interesses e tal. Então, esta região hoje pertence ao Friuli, mas é Pordenone a província. Então, dando continuidade ali à história do Carlos, por que ele vem para o Brasil? Se a mãe ainda estava viva? A mãe estava viva, como dizia, era uma época de muita pobreza, de muitas dificuldades. A viúva casou novamente, parece que havia um desconforto entre o meu avô e o padrasto, não havia um enquadramento muito legal lá. Então houve essa situação de os tios ir lá buscar ele por uma série de razões, pobreza, dificuldade de relacionamento. Isso acarretou na ida dos tios daqui e buscá-los. Então o Carlos vem para o Brasil em 1900 lá e deixa a mãe, a família dele, a família lá, os parentes todos ficaram na Itália. Os tios já estavam todos no Brasil. Exatamente. Né? E ele deixa então os familiares dele lá e migra para o Brasil. Migra para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele já com 15, 16 anos, começou a vida em Santa Bárbara. Logo em seguida conheceu minha avó, que é padovana, sobrenome é Baccarin Garziera, são da província de Pádua, na Itália. E Vêneto, né? Região Vêneta. E se estabeleceram, esse pessoal, os Baccarin e os Garziera, se estabeleceram em Garibaldina, né? E tinham fábrica de chapéus de palha e faziam também artigos artesanais com palha. E conheceu o meu avô, casaram, vieram morar onde hoje vamos dizer assim, frente ao cemitério de Nova Vicença, que lá era a cidade, na época o núcleo urbano naquela época era lá, e fizeram uma pequena casa e começaram a vida casados ali. Logo em seguida, passados uns anos, ele se deslocou em função da Júlio de Castilhos, né, que era uma estrada de ligação Porto Alegre-São Paulo, e com o entroncamento ferro-rodoviário, e logo em seguida, em 1908, saiu a estrada férrea. Todo o desenvolvimento econômico passou a ser ao longo da Júlio de Castilhos, e eles acabaram fazendo uma pequena casa onde hoje é a CLIP. Brasil Escolar. Brasil Escolar e a CLIP. Ali tinha uma ourivesaria e a família começou a crescer. Eles trabalhavam em família com ourivesaria. O vô chegava aí à Argentina a cavalo, fazer comércio lá, do que se produzia aqui em joias, né? Trabalhavam em anéis, relógios, né? E o interessante é que cada filho do meu avô, cada tio meu, tinha uma função. A do meu pai era de polidor. Ele polia os anéis, fazia o polimento das joias também, e cada um fazia um determinado trabalho dentro da ourivesaria. Passado isso, Mara... O Carlos também não tinha... A gente ouve relatos de uma fábrica de acordeões. O vô Carlos montou
montou um primeiro acordeão artesanalmente, né, e eles tocavam em bailes, reuniões, né. O vô Carlos era uma pessoa muito habilidosa, né, ele trabalhava com as mãos, era ourives e músico, né. E passados os anos as coisas foram mudando, evoluindo sempre para uma situação melhor, né. Aí ele se transforma num empresário industrial. Sim. Num encontro de dois, vamos dizer, titãs, e um era o A.J. Renner, no mercado público em Porto Alegre, se batem de costas num restaurante do mercado público, e aí nasce uma amizade, né, e logo em seguida se montou um beneficiamento do linho aqui em Farroupilha, né, que se extraía as fibras naturais do linho para fazer a linha, e depois o Renner dava sequência para fazer o tecido, tá? Então toda a matéria-prima bruta, elaborada aqui em Farroupilha. O plantio, eu participei quando criança ainda, na distribuição das sementes nas famílias do interior de Farroupilha. Vi algumas colheitas também, tive oportunidade de conhecer todo o processo de beneficiamento, que é bem artesanal, mas assim, na época era uma das grandes agroindústrias que tinha na região. Tens ideia de quantos funcionários ele chegou a ter? Olha, exatamente eu não sei, mas tinha uma equipe bem grande de trabalhadores e colaboradores, né? As fábricas, a fábrica aqui, depois em Veranópolis também teve uma filial muito grande, com motores que vinham da Itália e da Alemanha, vinham técnicos, engenheiros testes da Alemanha, principalmente no período pós-guerra e também no período de guerra. Eu tive oportunidade de conhecer na década de 60 muitos que participaram da Segunda Guerra, que eram engenheiros têxteis e engenheiros industriais que vieram para cá para instalar equipamentos e fazer todo o layout industrial, remodelagens e etc. Então, essa fábrica de linho, ela era uma sociedade com o Renner de Porto Alegre. Era uma parceria, cada um fazia uma parte, né? Era uma empresa autônoma, mas levava o nome de Renner e Beltrame, porque era exclusivo para o Renner essas fibras. Não então, existiam... aqui vocês extraíam a fibra do linho? Era processado aqui, era feito o plantio em toda a região, que ia desde os vales do Caí, se estendia a Veranópolis e cidades próximas aí, com plantio, né? E depois era feito todo o processamento desse linho, né? Se tirava a fibra do produto, ele era cardado, né? Fazia uma espécie de uma estopa, depois ia para torções, né? Para formar o fio. Então quem fazia o fio era lá na Renner? Era pré-pronto aqui, levavam toda a matéria-prima já extraída, depois lá sim faziam todo o processamento de cor e o próprio tecido natural. Tecido. Ok, muito bom. E a fábrica, tu tens recordações delas? Muitas recordações. Eu já peguei um período lá que, com o advento dos sintéticos, dos tecidos sintéticos, houve uma queda brusca dos tecidos naturais. Porque até, inclusive, me lembro de uma camisa que era muito comum o pessoal usar. Eu sei que as mulheres tinham dificuldade, que o linho era um produto muito difícil para passar ferro, né? Lavar, passar ferro. Amassava muito, né? Aí se apresentou um tecido novo, sintético, que era nylon, tergal, Volta ao Mundo. Volta ao Mundo, o nome da camisa. Exatamente, essa camisa
fez um Não sucesso amassava. porque ela era tudo com base na petroquímica, né? E os sintéticos eram mais baratos, eram mais fáceis de trabalhar, para a mulher era definitivamente mais lavar e pendurar no parador e já estava pronto para uso quando seco. E o linho era um produto mais caro, porque ele tinha um processo mais elaborado, mais longo, dependia de plantio, dependia de todo o beneficiamento, etc, etc. Era um tecido mais caro, sempre foi mais caro. Sim. E João Carlos, e também tem um relato que a gente estava fazendo uma pesquisa, que teu avô manda para o Rio de Janeiro uma carga de uvas. Sim, essa história é famosa, né? Na época, antes da fábrica de linha ser implantada, eles faziam produtos de suínos, faziam salames embutidos e mandavam para São Paulo junto com o vizinho da frente da casa do meu avô, que era o pai do Alcides, ali da Merlin. Eles elaboravam aí nos porões do Merlin, tinham uma fábrica de embutidos. Logo em seguida, o vô começou a exportar ou transportar para o Rio de Janeiro as primeiras cargas de uva. E conseguiu um preço bem mais alto da uva lá do que aqui. Então eram caixas de madeiras grandes. Só que na primeira ida para o Rio de Janeiro, eles não fizeram a conta do tempo que demoraria para chegar o produto lá. Então ele teve que ser embarcado em Porto Alegre, pegar o navio, embarcá-lo, depois ir até o Rio de Janeiro. Eu não sei quanto tempo demandou isso aí, mas chegou lá, eu sei que o comandante do navio disse, olha, a carga está imprópria para uso, está fermentando já a uva. Então, o meu tio, que estava em cima do navio, mais velho, o Silvio Beltrame, ele disse, o que vamos fazer aí? É o ano de trabalho inteiro botado fora de tantas famílias aqui, a quantidade era grande. Eu sei que eles começaram a pedir umas telas grandes e começaram a fazer o suco de uva lá no Rio de Janeiro e engarrafaram lá, chegaram a engarrafar. Saiu numa edição da Globo, na época, que o primeiro vinho produzido por um gaúcho no Rio de Janeiro. Muito interessante. João Carlos, então, o vô Carlos, o teu avô Carlos, permanece aqui no centro, né? Até o fim da sua vida. Até a década de 60. Ele faleceu em 62. Eu era muito jovem, né? Eu convivi muito pouco com o vô Carlos, mas era um homem muito rigoroso, era um homem que duro e muitas vezes austero com as coisas. Era a maneira dele ser, até acredito pela criação que foi difícil, né? Então eu vejo assim um homem vitorioso, saiu praticamente sem nada de lá da Itália e fez tantas coisas aqui. Foi um dos fundadores da usina hidrelétrica de Farroupilha, que está lá embaixo na Busa, né? Porque ele precisava de energia para tocar os motores, não tinha suficiente, então criaram essa usina e tantas outras coisas que foram sendo amoldadas pela mão dele, que era uma pessoa muito dadivosa nesse sentido, né? Empreendedor, né? E do outro lado, João Carlos, tu tens também origens na família Grendene. Sim, meu finado avô João. O João Grendene não era um imigrante italiano. Não. O pai dele, sim. O pai dele era o Bortolo Grendene, né? Era um comerciante aqui na região de Terras. Né? E meu avô se dedicou à agricultura muitos anos. Chegaram a ter um dos maiores viveiros de árvores frutíferas da América Latina, né?
que eram as Granjas Santa Helena, produziam aí varietais de uvas, que eu acho que até hoje se perdeu tanta coisa daquela época, que eles tinham uma gama muito grande de produtos para São Paulo. Na época, tinham compradores que nem o Dienberger, que vendiam 3 milhões de uva, 3 milhões de mudas de varietais, né? Entre eles parreiras, etc., cítricos, etc. E o viveiro do seu João Grendene atendia ao Brasil inteiro? Ou era só local? Brasil inteiro. Reflorestamento de grandes municípios. Me recordo de prefeitos de São Paulo fazer pedidos aqui de ornamentais, de vários segmentos de ornamentais, e ia milhares e milhares e milhares de mudas saíam daqui para São Paulo, para o Rio também. O João Grendene também participou da comissão de emancipação do município? Sim, os dois. O vô Carlos, na verdade, era tesoureiro da turma emancipacionista. Os dois avós são emancipadores. São pessoas que, inclusive o vô João foi prefeito na década de 60 e junto com o governo do Leonel Brizola, eles instalaram várias e várias escolas aqui no interior do município, né? Na época, me lembro que o vô João idealizaram ali a entrada da cidade através da Santa Rita, da Avenida Santa Rita. O Banco do Brasil foi estabelecido aqui, tanto é que a primeira conta foi dele. A conta número 1? Número 1 do Banco do Brasil. Isso é uma honra, Nádia. E tantas coisas que foram fazendo para o município aí. O vô sempre tinha os dois, né, de fazer a coisa crescer, de ver a cidade desenvolver, de trazer desenvolvimento. Ele tinha alguma participação em alguma cooperativa vinícola? Eu acredito que lá em Boaba, lá, o vô João... Não era a rio-grandense, não era ele? Ali o tio Pedro, né, que era irmão dele, né? Esse sim, ele foi diretor da Rio-Grandense muitos anos, acho. E o alambique? O que era o alambique? O alambique era de uma destilaria de álcool. Era do teu avô? Antes de ter o viveiro, a atividade dele era produzir álcool. Né? Houve um incêndio muito grande, em uma determinada época um relâmpago incendiou ali uma das bordalesas grandes que tinha e incendiou tudo, né? Um estoque de álcool grande que tinha, super inflamável, né? E perdeu tudo. Aí migrou para esses sistemas de produção de mudas através do irmão mais velho, José. Tinha a noção de produzir mudas, né? Inclusive o tio Pedro também estava nesse ramo, né? Faziam mudas também, né? Toda a família praticamente que ficou aqui, o vô João e o vô Pedro, trabalhavam em viveiros, né? Foi o início. Sim. Né? E foram muito prósperos, né? Muito prósperos, sem dúvida. Desenvolveram muito esse ramo. Vinha gente, me recordo de ver engenheiros agrônomos de várias partes da Alemanha que vinham para cá, daqui da América Latina tinha gente do Equador que vinha para cá, argentinos que vinham para cá. E o teu avô, ele foi proprietário também de um tambo de leite, não foi? Sim, o vô tinha um grande tambo de leite, muito moderno na época. Na década de 60 já era com ordem elétrica e eles se dedicavam à genética, à qualificação genética dos animais, né? Os touros eram sempre premiados, e produziam leite de alta qualidade.
foi uma época assim que não muito grande de trabalho. Não muito tempo. Logo muito em seguida o tio faleceu, o avô perdeu toda vamos dizer assim, o interesse em levar à frente, porque o tio Ivan era um homem muito visionário na época, empreendedor também, de coisas modernas, de ponta, e isso aí se perdeu, né? Com a morte dele, o avô perdeu o interesse e logo em seguida foi vendido para a prefeitura, aquela área com 81 hectares, exatamente onde que tem os pavilhões do Kive, era o tambo de leite, exatamente naquela posição ali tínhamos os locais assim. Inclusive me lembro de ter plantado junto com o vô aquelas castanheiras que era justamente para os animais poderem passar um pouco menos o rigor do inverno aqui de Farroupilha e tal, então era um capão para abrigar os animais. João Carlos, o teu bisavô Bortolo, de que região da Itália ele é originário? O vô, ele vem, a natalidade dele é Veneza. Eles são vicentinos, né? Que a capital da província lá era Vicenza. Eles eram vicentinos. A avó também era vicentina, que é Alchinati. Eles casaram... Que era a Pacífica Alchinati. Casaram aqui no Brasil, se encontraram dentro do navio, vindo para cá, e se namoraram e casaram aqui, tocaram a vida, criaram vários filhos, né, aqui, todos eles muito bem sucedidos. Né? Olha, João Carlos, nosso tempo chegando ao final, né? A história é muito, muito interessante. Acho que a gente tem muito ainda para conversar sobre o teu pai, as experiências de toda uma família que contribuiu muito com o crescimento de Farroupilha. Então, João Carlos, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem nos escuta sobre o quão importante é a gente pesquisar, né, conhecer as nossas origens e o que isso influenciou na tua vida e na vida dos que te antecederam, né? Olha só, a gente tem aí um balizamento desses antigos, né, de luta, de perseverança, de empreendedorismo, valores éticos, religiosos, que todos eram muito religiosos, né? Eles vieram com essa condição de luta, de garra. Isso aí é fundamental, né, na vida humana, né? É o que nos faz ir para frente e levar a vida de uma maneira mais próspera, né? Que é o que se precisa. Ok. Te agradeço muito a participação. Foi um privilégio, né, poder contar um pouco da história do Carlo Beltrame e do senhor João Grendene, nosso prefeito, um senhor muito querido por toda a cidade. Os dois senhores que ajudaram muito para o progresso de Farroupilha. Obrigada, João Carlos. Estou à disposição. E ho trovato l'invaso